Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma tarde de estudo do Gênesis bíblico e da Gênese. Para dar início ao estudo dessa tarde, nós vamos pedir a nossa irmã Dona Silvia para fazer a prece por todos nós e aproveitamos também para cumprimentar todos os presentes e aqueles também que nos acompanharão através da internet, no canal do YouTube Na Casa do Caminho. Que Deus abençoe a todos nós. Dona Silvia, por favor. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amigo, mais uma vez, Senhor, nos reunimos em Teu nome para iniciar mais um estudo do Gênesis, esse estudo que nos traz tanta claridade da vida para a nossa caminhada. Agradecemos a espiritualidade amiga que está em cada um, em cada casa, em cada estabelecimento que está ouvindo esse estudo, que todos nós possamos receber esse entendimento, essa clareza, e que o estudo possa ficar não só na nossa mente, mas no nosso coração, e assim nos ajudar a colocá-lo em prática com os nossos postos, com nós mesmos. Que Jesus ampara, nos ilumina, hoje e sempre, e que assim seja. Assim seja. Assim seja. Que Inici... assim seja. Iniciando então pela Gênese, pessoal, nós estamos estudando os atributos da divindade e hoje nós vamos falar do item 12, que ele é praticamente uma consequência do item 11, né? O item 11, nós estudamos ele na semana passada e de uma forma resumida, né? O que o item 11 fala para nós? Deus é imutável e a lei de Deus também, por consequência, é imutável. Então foi isso que nós discutimos, né, de uma maneira geral. E hoje o item 12, ele traz para nós outro importante atributo da divindade, que é Deus é imaterial. Deus é imaterial. Ou seja, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Aqui, né, pessoal, como nós já comentamos também no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo primeira parte, né, do livro, é trazido para nós sobre Deus, e uma das coisas que é trazida lá para nós, salvo engano, na questão 27, são os 3 elementos gerais do universo. Se alguém tiver o Livro dos Espíritos próximo e puder até conferir para a gente, só para ficar a informação certinha. Eu acho que é a questão 27, em que é trazido para nós os 3 elementos gerais do universo, que Allan Kardec, né, pergunta aos espíritos se espírito e matéria então compunha tudo que é do universo, né? Se a gente poderia descrever o universo e tudo que tem nele como sendo espírito e matéria. E os espíritos complementam que, além desses dois, também Deus, que é o criador de tudo. Assim, são 3 os elementos gerais do universo: Deus, espírito e matéria. Então, esse item 12 que nós estamos vendo aí, esse atributo da divindade, de Deus ser imaterial, ele é uma confirmação, né, dessa questão também de Deus, matéria e espírito serem coisas diferentes, sendo Deus o criador de espíritos e do fluido cósmico universal, que é a matéria-prima do universo. Através do fluido cósmico universal, de transformações dele, nós temos todas as outras coisas aí do universo. Mas é importante trazer esse tema aqui para nós, porque no item 11 fala que Deus é imutável, ou seja, ele não sofre
mudança, né? Ele não tem nenhum tipo de mudança. E isso é trazido para nós no item 11 numa forma mais relacionada com as virtudes divinas, com as qualidades divinas. Nós raciocinamos, né, discutimos na última semana, por exemplo, Deus não pode piorar e nem melhorar, né? Se ele piorar, ele perde o atributo da divindade de ser infinitamente bom. Se em algum momento ele melhorar, é porque antes ele não era onipotente. Então ele deve ser imutável. E esse item é principalmente para falar também para nós que a lei de Deus, em consequência disso, é imutável. Agora, no item 12, né, que deriva disso, Deus é imaterial. Quer dizer, a natureza divina, aí já é mais a composição, né, se podemos dizer assim. A composição divina difere daquilo que é matéria. E Deus também não é espírito. Foi até comentado isso no outro estudo, né, da semana passada. Ele também não é espírito. Por quê? São três os elementos gerais do universo: Deus, espírito e matéria. Agora, por que Deus não é espírito? Porque, como dito para nós no livro dos Espíritos, os espíritos são criados simples e ignorantes. Então, se Deus fosse espírito, a sua origem também seria de simplicidade e ignorância. E como ele é imutável, aí ele permaneceria nesse estado para sempre. Ô Tiago, Diga, Eliana. me responde aí, por favor, que eu perdi aqui um pedacinho. Você falou que na questão 27 tem. Qual que é a pergunta que está lá? Você está com ela aí? Eu estou com ela, sim. Lê aí para Mas nós. O que está você falou escrito? 3 elementos, que a questão aqui, a pergunta, e eu realmente me perdi aqui um pouco, deixa eu sair. Isso. Então, está escrito: há então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Eu entendi você falar 3, não? Agora lê a resposta para nós. Sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Aí a resposta é mais extensa, né? Isso aí. Era isso aí que eu queria confirmar. A pergunta é essa mesmo, né? Que tem toda uma discussão aí falando sobre espírito e matéria e sobre Uhum. Deus também. Aí Allan Kardec faz essa pergunta: se espírito e matéria compõem todas as coisas. E os espíritos respondem, né, que junto diz também Deus. Então, portanto, são três os elementos que compõem o universo. Era isso mesmo que eu queria confirmar. Obrigado, viu, Eliana? Uhum. E aí, pessoal, percebam, né, como que a discussão aqui na agenda. Tiago, Diga, dona Silva. nessa parte aí eu não entendi essa Galeana. Mas os três, é três elementos. A resposta é três elementos, mas a pergunta é dois. Aí na resposta, o que compõe esses três elementos? Eu não entendi. A pergunta, né, Allan Kardec pergunta se espírito e matéria, então, compõem o universo. E a resposta fala, e acima disso, Deus que é o Criador. Então, os três elementos são Deus, Espírito e matéria. Ah, tá. É porque eu tô assim, se tem três, então Deus entra nessa parte do elemento. Ah, tá. Entendi. Isso. Essa resposta, gente, ela é importante, né? Porque ela ela difere Deus de espírito e de matéria. Quer dizer, Deus não é nem espírito nem matéria. Porque se fosse algum dos dois, né, a resposta dos espíritos seria: inclusive Deus é um espírito, ou inclusive Deus é uma matéria. Não. Eles fazem questão de somar a espírito e matéria Deus. Então são três coisas diferentes, tá? E aqui é uma consequência, né? Deus é imaterial, a natureza dele não é relacionada com essa matéria, principalmente a matéria que nós conhecemos. Eu comentava, gente, que vejam, né, como que na Gênese a discussão, a gente consegue, né, fazer discussões lógicas
trazendo consequências. E esses atributos da divindade trazem muito isso, né? Por que Deus não pode ser espírito, como eu disse? Espíritos foram criados simples e ignorantes. E antes disso, né, nós vimos que um dos atributos da divindade é que Deus é eterno. Quer dizer, ele não tem início nem fim. Desde quando o mundo é mundo, Deus é Deus, né? Se Deus não tem início e nem fim, e ele é imutável, quer dizer, desde o início até o fim ele será a mesma coisa, ele não pode ser espírito, porque o espírito nasce, é criado, né, simples e ignorante, e passa por um processo de evolução. Deus não tem processo de evolução. Ele já é Deus desde o início, soberano, supremo, inteligente, bondoso, tudo isso, desde o início e até o fim, vai ser a mesma coisa. Era isso que eu queria chamar a atenção, né? Como que as coisas vão se encaixando nesse estudo da Gênese. E aí, gente, vou ler de novo o início aqui. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Quer dizer, Deus não sofre nem transformação material e nem transformação moral. Tá? Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação para tudo que não compreende. São ridículas essas imagens em que Deus é representado. Só um instante. Romualdo, boa tarde. Continua aí, gente. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto num manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Daí, ali, emprestarem as paixões humanas e fazerem-no um Deus colérico e ciumento. Não vai mais que um passo. Daí, ali emprestarem as paixões humanas e a fazerem-no um Deus colérico e ciumento, não vai mais que um passo. Esse parágrafo, gente, complementa que nós, seres humanos, nós temos a necessidade de adequar as coisas aos nossos sentidos. Então, quando a gente faz essa representação de Deus com características humanas, não é porque Deus é assim. É porque nós temos essa necessidade de enxergar alguma coisa, né? A gente não tem ainda noção plena do que é Deus e muito menos da forma de Deus ou se ele tem forma. E por causa disso a gente acaba sugerindo, né, criando aí essa forma de Deus com características humanas. E esse Deus aí, né, que a gente conhece como sendo um ancião, um velhinho, né, túnica branca, barba, muitas vezes um cajado, isso são representações que nós colocamos. Em outras religiões, os deuses muitas vezes representados com faces de animais, né, na mitologia egípcia, por exemplo. Na mitologia grega também, grega e romana, os deuses, alguns têm formas humanas, outros têm formas de metade homem, metade animal. Tudo isso são representações que nós damos. E qual que é o problema dessas representações, né? É a última frase que está escrito aí. Quando a gente coloca Deus com características humanas, é muito comum nós também colocarmos os sentimentos, as atribuições humanas nele. Aí gera Deus vingativo, Deus ciumento, Deus da guerra, Deus com características negativas. E isso faz perder o quê? Outro caractere da perfeição, que é o fato de Deus ser infinitamente bom. Então, é interessante, né, chamar a atenção
para isso aqui. Lembrando, né, gente, que esse texto ele é escrito aí de 1860, né, década de século XIX ali, década de 60, não vou lembrar agora a data exata da Gênese, onde haveria, né, uma necessidade também de Allan Kardec reforçar isso, né? A Igreja Católica, por exemplo, ainda dominava, né? Tinha muito essa questão da personificação divina, mesmo nas religiões cristãs, né? nas doutrinas cristãs. Até a própria imagem de Jesus Cristo muitas vezes é confundida como sendo a de Deus. Já discutimos aqui. Não é. Tem religiões que trazem, né, a Santíssima Trindade, falando que Deus, Jesus e Espírito Santo é a mesma coisa. Para nós, no Espiritismo, fica muito claro que não é. Tá? O próprio Jesus. Né? Tiago, Diga, dona Silvia. eu te interrompendo, Tiago. Não, sem Mas problema. diante, né, diante da dificuldade nossa, né, até mesmo da nossa ignorância, isso é muito importante, essa aparência de Deus que nós fazemos na nossa cabeça, porque hoje, eu pensando aqui, hoje realmente a gente já está se libertando disso, né? Você já consegue fazer uma oração ali, sem você ficar de frente de uma imagem, algumas, né? Tem Uhum. pessoa que ainda precisa ali de uma imagem. Para, a imagem ali representa uma foto. E é de um ente querido da gente, muitas vezes, quando você está de frente ali, você lembra da pessoa, você faz aquela referência. Com Deus também, eu acho que é por isso, né, que foi em várias religiões ainda é muito necessário a figura de um santo, né? Eu vejo essas histórias dos santos mesmo, tem a Bernadette, né, que ela via Nossa Senhora. Assim, não sei se eu estou fazendo entender, se você está me entendendo. Entendi, sim. Isso aí, né, dona Silvia, são o que a gente chama de atributos de fé, né? Muitas vezes a gente precisa mesmo de algo para a gente visualizar. Até nas nossas orações, quando a gente fecha os olhos, né? A gente precisa de ter ali algo para a gente direcionar a nossa mente, porque a gente não consegue, né, ficar com a mente vazia, sem pensar em nada. Então a gente pensa ali, né, em imagem mesmo. E complemento aí o que a senhora disse, que não é espantoso a gente imaginar Deus também com características humanas, porque o próprio Jesus, né, que nós falamos aqui, que não é Deus, o próprio Cristo chama Deus de quê? De Pai. Quando fala isso, no nosso cérebro vem a imagem o quê? De um homem, de um pai. Quando a gente coloca uma figura mais idosa, representando a sabedoria. Então, é um processo, né, da gente ir evoluindo e ao longo do tempo a gente não precisar mais dessas personificações, a gente ir o que? Entendendo. Mas eu concordo plenamente quando a senhora fala, né, que a gente precisa, sim. Tem pessoas, né, no catolicismo. Às vezes é muito criticada a questão das imagens, porque a pessoa adora a imagem, né, e lá no, no Antigo Testamento Moisés proíbe de adorar a imagem. É uma coisa muito radical, né, a gente querer proibir isso, porque o mais importante é a fé. Tem pessoas que ajoelham, né, em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, que é padroeira do Brasil, né, talvez a, a santa, né, mais famosa, não sei nem se considera como santa, né, mas que é Nossa Senhora, né? Nossa Senhora é a representação de Maria, mas vamos dizer assim, a santidade, né, mais comum aí do Brasil. Muitas pessoas ajoelham ali, oram frente àquela imagem, e naquele momento elas conseguem uma condição de fé que vai chegar até Deus. Imagina, né, na época da escravidão, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né, surge lá na pescaria e vários milagres acontecem, né? Imagina como que foi
para aquelas pessoas escravizadas, aquelas que não tinham ali nenhuma esperança de salvação, achar uma salvação representada naquela imagem. Então, no Espiritismo não cabe a gente criticar isso. Não estou falando, tá, dona Silvia, que a senhora está criticando. Eu estou falando porque tem muita gente que, que tem um pensamento radical, né, e acaba entrando nisso também. Não, imagem não existe, não precisa adorar. Eu estou entendendo o que você está falando. Sim. Mas porque realmente, eu não estou falando que é para falar a verdade. Eu defendendo da hora, até eu faço isso. Claro. Entendeu? Eu ainda tenho essa ignorância, sei lá, essa ignorância, ou eu não consigo, entender? Não é ignorância não, dona Silvia. Eu acho que é necessidade Não, mesmo, é necessidade. Na casa espírita, quando a gente vai fazer oração, o que a gente fala? Primeiro, elevar os pensamentos a quem? A Jesus, né? Pra gente ter ali a imagem de Jesus. Ou seja, é melhor a gente focar e pensar em Jesus do que pensar em outra coisa. A gente vai conseguir um estado de conexão, né? Pensando no Cristo, na hora do passe, né? Quantas vezes a gente fala, reza, principalmente se a pessoa é novata, né? Reza o Pai Nosso, pensa em Jesus, eleva o pensamento em Jesus. Então, isso tudo são necessidades nossas. E tem, né, nas outras religiões, as necessidades também de chegar à fé de alguma forma. Então, é mais uma coisa relacionada à nossa evolução. À medida que a gente vai evoluindo, né, moralmente, intelectualmente, a gente vai perdendo essa necessidade de representação humana e chega, né, a ter uma conexão direta com Deus. Ou seja, gente, a mensagem que nós estamos trazendo aqui, que Deus é imaterial, de forma alguma ela é uma proibição da gente associar Deus de alguma forma ou matéria que nos ajude a ter uma condição de fé. Eu acho que a gente pode resumir bem assim, né? Então, isso traz para nós uma reflexão importante para a fé raciocinada, que Deus é diferente de espírito, é diferente de matéria, e Deus não pode mudar. Ele não pode sofrer transformações como a matéria, que se ele sofrer, ele deixa de ser Deus. Agora, pensar em Jesus, pensar em Maria, pensar na divindade que for, para nos acender vela, né? Para nos ajudar a conectar com Deus, isso aí não tem problema nenhum. Não só no Espiritismo, né? Mas em qualquer outra religião. A nossa reflexão aqui, como eu disse, ela é um passo que nós damos rumo a uma fé mais raciocinada, de saber isso é Deus, isso é Espírito, isso é matéria. Nós no Espiritismo não cabe, né? Quer dizer, não é que não cabe. Não deveríamos ter dúvidas de que Jesus é diferente de Deus, é filho de Deus, é nosso irmão. Nós não devemos ter dúvida que Deus não é matéria. Nós não devemos ter dúvida que Deus não é espírito. Para nós, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, infinitamente bom, justo, misericordioso, eterno, imutável, imaterial, né? E outros mais que nós vamos ver aqui. Isso fica uma descrição mais completa de Deus. Agora, como que é a forma de Deus? Não sabemos. E aí no Espiritismo talvez seja comum, né, quando a gente fala elevar os pensamentos a Jesus. É o guia e modelo, é o espírito mais evoluído que nós temos conhecimento e, portanto, se a gente tiver algo assim que aproxima de Deus como referência, a referência maior é Jesus, porque ele já é um espírito mais evoluído. Agora, de novo, são coisas diferentes. Tá, gente? Então, pelo amor de Deus, se tivermos alguma dúvida relacionada com Deus e Jesus é a mesma coisa, Deus é espírito, perdão, espirrei aqui, Deus é espírito, Deus é matéria, se tivermos alguma dúvida relacionada a isso, a gente não sai desse item 12 e a gente esclarece elas, tá? Isso precisa ficar claro. Agora,
coisas, né, que nos conectam com Deus, pensar não é um problema. Fazer uma oração, pensar numa cachoeira. Deus é a cachoeira? Não, mas pensar numa cachoeira, numa floresta, enfim, num jardim, nos ajuda a ter fé e conectar com Deus. Então, isso aí não tem problema nenhum. Utilizar de alguma imagem de matéria para conectar com Deus é diferente de achar que Deus é matéria. Tudo bem, gente? Ô, Alguém? Tiago, Oi. mas você fala que Deus é cachoeira. A resposta, Deus é todas as coisas. Porque Deus é todas as coisas, Deus não é? Não? é o criador de todas as coisas. Ah, tá. A diferença aí da palavra, né? Ele criou tudo. Na natureza nós temos o quê? A lei de Deus, né? Nós temos a lei de Deus explícita ali na natureza. Então, se eu vejo lá uma cachoeira caindo, né, que formou ali há milhões de anos, se eu vejo uma montanha enorme, uma rocha enorme, tudo isso é lei de Deus, né, gente? Deus criou aquilo ali. Então, quando a gente está na natureza, é muito comum a gente conectar com Deus, sentir aquele estado de tranquilidade, porque a gente está envolto na lei de Deus mais pura, né? A natureza ela age através de instinto, através de automatismos, através de leis que não mudam, né? Como a gente viu no item 11. Nós, seres humanos, também estamos submetidos a essa lei de Deus, só que o nosso livre-arbítrio muitas vezes nos faz, né? Cair em situações que não tem nada a ver com Deus. Guerra, tumulto, discussão, egoísmo, não tem nada a ver com Deus, mas é fruto do nosso livre-arbítrio. A gente acaba contaminando esse ambiente de lei de Deus com as nossas decisões. Na natureza, os animais, né? Por que os animais eles têm a natureza deles independente do que está acontecendo no mundo, do jeito que a gente está, né? Quem tem animal de estimação, os cachorrinhos, os bichinhos em geral. Falo de cachorro porque é o que eu tenho. Eles estão lá, na deles, tranquilos, alimentando, fazendo as necessidades. Chegou a época do cio, de procriar. Se a gente permitir, eles vão lá e procriam, se a gente der as condições, né? Eles seguem a lei de Deus fielmente. Então, quando a gente vai para mata, cachoeira, o mar, né? Não sei quem já teve oportunidade de conhecer e se já passou por isso. Ir para o mar, por exemplo, comigo acontece direto, né? Às vezes com dor no corpo, gente. A gente chega lá, só de ter o contato, só de escutar a natureza, parece que a gente relaxa. É porque a gente sintoniza, né? Direto assim, né? Não é todo dia, mas quando vai, né? Vamos dizer uma vez por ano, por exemplo. Sempre tem algo do tipo. Minha mãe foi da última vez, né? E tava falando. Ela saiu daqui com uma dor no pé, no tornozelo, tava insuportável. Gente, chegou lá e eu olhei pra minha mãe e ela assim, curtindo, divertindo, brincando, não tinha dor nenhuma. Falei, uai, mãe, e a dor no pé? Menino, sarou, não sei como. Eu sei, gente, isso é nós estamos imersos à lei de Deus, a conexão com a natureza, com a lei mais pura que existe. Então é muito comum a gente falar, né? Elevar os pensamentos a Deus, imaginar um campo, imaginar Jesus, imaginar um mar, uma cachoeira, porque a gente sai desse estado de contaminação da lei que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio e vamos para essa lei mais pura, essa lei que realmente não muda. Ok, gente? Vocês abordaram um assunto aí, Tiago, eu vou falar, não sei se tem a ver, mas é o seguinte, eu acabei de sair de um curso de paz, onde a pessoa que me orientou falou comigo assim, na hora que você chegar perto da pessoa que vai tomar o passe, vocês não falam, pensa em Jesus, não. Porque senão a pessoa fica assim, pensa em Jesus como? Na praia, no céu, aonde que é? Não fala assim, não. Leva o seu pensamento ao meu Senhor Jesus. Não, que todo mundo fala, nossa, gente de Deus, eu vou falar como então? Aí eu vou falar, pensa em Deus então, né? Não mas não fala, pensa em Jesus, não. Porque a pessoa vai ficar pensando assim, gente de Deus, mas como que eu vou
Né? É. Aí, quando você falou isso aí, eu lembrei dela. Aí, o que que aconteceu? Justamente uma outra pessoa que estava também fazendo o curso de passo comigo, chegou perto de mim e falou assim, não, ela foi tomar o passo comigo, eu cheguei perto dela e falei com ela assim, pensa em Jesus. Fui falar logo com quem não queria que eu falasse, Marli. Eu falei, vai fazer o quê? Meu Deus do céu, mas antes de falar em Jesus, a pessoa pensa em Jesus da forma que ele achar melhor pensar em Jesus. Não é não? É o que a gente tá falando. O ser humano é isso aí, né, gente? Cada um tem a maneira diferente de pensar, né? Eu concordo com você. Eu acho mais Não, fácil uai. pensar em Jesus, que a gente conhece, né, do que pensar em Deus. Por via das dúvidas, a gente fala, faz uma prece, né? Que aí a pessoa, Isso. né, É, costuma a gente fazer isso é. também. Ai, É, ai. aí ela foi falar isso, agora fica eu e ele assim, não, como é que a gente vai falar com isso? Ele foi e falou com ela sentou para tomar o passe, ele pega e fala com ela assim, pensa em Jesus. Depois ele veio me contar que falou com ela isso, eu falei, nossa senhora. Ai, meu Deus. Mas É tem. desse aí, tia. Tem disso, né? É, Eu acho que se pensar em Jesus, independente de onde que for, não vai ter problema, né? de jeito nenhum, é. De jeito nenhum. Mas é isso aí, pessoal. Mais alguém? Ok, então vamos para o nosso Gênesis. E aí, pessoal, no Gênesis a gente tinha discutido, né, sobre Caim e Abel. É, já discutimos aí muito tempo. E nós falamos do item 15, né, na semana passada, que é quando Caim, né, tem um pensamento de culpa e ele fala, né, que a culpa dele é muito pesada para ser suportada. Hoje tu me banes do solo fértil, terei de ocultar-me longe da tua face e serei um errante fugitivo sobre a terra, mas o primeiro que me encontrar me matará. Nós vimos isso aqui como um sentimento de culpa, um sentimento de desconexão com Deus, um sentimento de estar perdido em relação à lei divina. Nós vimos um estado, né, até discutimos com a Marilene, que hoje não está presente aí, né, um estado aqui de confusão, de um espírito que primeiro se abandona de Deus e depois um espírito que no versículo 15 retoma Deus, mas de uma maneira equivocada, né? Ele retoma esse sentimento de filho de Deus, mas pensando em vingança, né? Que ele fala, quem matar Caim será vingado 7 vezes. E Deus e o Senhor colocou um sinal sobre Caim a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. E aqui na minha tradução Yahvé, né? Mas nós estudamos semana passada e outras traduções trazem Senhor. Senhor é o Deus representado na consciência. Então isso aqui é a consciência de Caim confusa, né? Depois de um sentimento de culpa, de remorso, né, por ter matado o irmão, e aqui, né, Caim e Abel nós tratamos como ações, então depois, né, trazendo para o nosso dia a dia, que nós temos ações negativas, que nós escolhemos fazer o mal ao invés do bem, vem o sentimento de remorso, de culpa, de abandono, de nós nos afastarmos de Deus, de querermos esconder de Deus. E às vezes a gente retoma, né, e pensa, não, eu também sou filho de Deus, e quem fizer isso comigo vai ser castigado porque Deus é justo. A gente fica numa confusão e começa, né? Olha só o que estava falando lá na Gênesis, né? Atribuir sentimentos humanos a Deus, né? Que quem matar Caim será vingado 7 vezes. A gente começa a pensar em Deus com vingança, né? E aí, gente, eu queria trazer esse item 15 agora para uma discussão à luz do Evangelho, né? Nós discutimos ele na semana passada e no Evangelho de Lucas, né? Não, aqui é Mateus. Deixa eu ver aqui o capítulo que eu já tinha deixado aqui. É Mateus 18. Mateus 18. Versículos 21
acho que vai até o 35, que é aquela famosa passagem que Pedro pergunta para Jesus: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por que eu trouxe isso aqui, gente? O que tem de comum desse texto aqui com o texto lá de Caim? O que tem de comum aqui? Qual a semelhança, gente, desse texto com o texto de Caim? Eu perdão, mas não, Tiago. Aí, no caso aí, ele tá falando da perda. Ele falou, né? Perdoou 70 vezes 7. Não é isso? Sim, Ele fala ali, ele mas fala, né? mas o perdão é trazido aqui nesse texto, né? Lá no texto de Caim traz vingança. O comum nos dois textos é isso aqui, gente, ó. 7. 7 vezes, né? Caim fala assim, que aquele que pecar, que prejudicar ele, né? De alguma forma, aquele que matar Caim será vingado 7 vezes. Pedro não faz essa pergunta a Jesus por acaso, né? Os discípulos e o mestre, eles tinham conhecimento então dos textos, né? E aqui Pedro, ele faz um raciocínio, né? Está implícito aqui. Porque veja, se Caim seria vingado 7 vezes, né? Qual que é o remédio para vingança? É o perdão. Se alguém fez mal a mim, eu posso ter duas opções, né? Escolhas. Eu vou fazer a escolha de perdoar ou vou fazer a escolha de retribuir o mal. Retribuir o mal é a vingança. Não retribuir o mal já é um tipo de perdão. Então, Pedro, né, chega em Jesus e pergunta: meu irmão pecar contra mim, eu vou perdoar até 7 vezes? Porque Caim fala que seria vingado 7 vezes. Então Pedro, gente, ele chega fazendo essa pergunta assim, achando que ele estava com uma interpretação plena da lei divina, porque ele troca a vingança pelo perdão. Já é uma evolução, né? Porque ao contrário de Caim, que coloca lá Deus vingando 7 vezes, Pedro já coloca uma condição de perdão. Então já é uma evolução. Só que ainda não é o certo. Porque Jesus responde: eu não te digo. Tiago, Oi, dona Silvia. nessa parte aí também, entra um caso aí de medo também, não? Porque é igual, se eu vou matar Caim e eu vou ser vingado, né? Eu matando ele, eu vou ser castigado aí no caso 7 vezes e entra um medo também, né? Aí Sim, ninguém ia tocar nele por medo também. no caso de Caim, sim, era uma. Era uma. No caso de Caim, É como se fosse uma ameaça, né? não é? Uma imposição, né? Uma maneira de pressionar pelo medo, né? No caso de Pedro, como ele fala assim, uai, se fazer o mal vai ser vingado 7 vezes, eu estou acompanhando Jesus, eu não vou trabalhar com a vingança, né? Jesus ensina o perdão. Mas Pedro pensa assim, gente, tem limite. Esse limite, será que é 7 vezes? Já que a vingança seria 7 vezes, o perdão deve ser 7 também. Né? Ele faz esse tipo de comparação. Só que Jesus responde: 7 não, é 70 vezes 7. Né? E aí, gente, nós precisamos lembrar do significado dos números. O que o 7 significa, que nós já vimos aqui? Completude.
Completude relacionado com Com a criação de Deus, né? com Deus. Isso. O 7 representa a completude, né, divina, ou um ciclo divino, porque foi o tempo, né, que segundo Gênesis, que nós estudamos lá, Deus levou, né, 7 dias para fazer tudo que nós conhecemos. Isso aí de uma maneira simbólica também, né, gente? Não é dias de 24 horas. Mas enfim, o 7 é o número divino, é o número da perfeição, da completude, do ciclo divino. Aqui a gente percebe como Caim estava equivocado, né, porque ele assimila um número da perfeição com a vingança. E a vingança não tem nada a ver com o perdão, com a perfeição. Pedro dá um passo, ele assimila o número 7 da completude, da divindade com o perdão. Né? Então, tá quase lá. Né? 7 vezes é relacionado com Deus. Então, Pedro faz essa pergunta, mas Jesus responde, 7 vezes não, 70 vezes 7. E aí nós já discutimos também o significado do 70, vocês lembram? Qual que é outra passagem famosa do Evangelho que tem o número 70? Nossa, eu não lembro. Não estou lembrada. Também. A missão dos 70, né, gente? Vocês lembram da missão dos 70? O número 70, ele toma esse significado de missão, principalmente por causa da passagem da missão dos 70, que Jesus envia, né, 70 ali para divulgar o Evangelho. Então, 7 é planejamento divino e 70 é missão. Quando Pedro pergunta 7 vezes, né, ele está estabelecendo um limite. E o perdão não pode ter limite. Jesus dá uma resposta que tira o limite. Não é 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quem é bom de matemática já faz a conta, então o limite é 490 vezes. Não é isso. Se eu pego então planejamento divino, que é o 7, com 70, que é missão humana, 70 vezes 7 significa que nós temos que perdoar como uma missão de chegar no planejamento de Deus, naquilo que Deus quer. Então nós temos que perdoar quantas vezes for necessário. O 7, né? Não é quantidade, né, Tiago? Não é quantidade. Porque se a gente for fazer a quantidade, aí você soma, né? O bom matemática soma. Não. Já perdoei 500 vezes, agora basta. E não é isso, né? E não é isso. Não é isso. O perdão, então, gente, é uma missão a ser feita até que a vontade de Deus se realize. E a vontade de Deus é que todos nós estejamos unidos, bem um com o outro. Ou seja, quantas vezes forem necessárias. Tá? É isso que Jesus responde aqui para Pedro. Então, às vezes, né, nós vamos ter aí situações que a gente vai perdoar uma vez, vai ser de coração, vai ficar resolvido. Nós vamos pedir perdão uma vez, a pessoa vai perdoar, vai ficar resolvido. Se gerar vingança, aumenta a quantidade de vezes que vai ter que perdoar. Isso pode perpetuar por reencarnações. Então percebem que não pode ter limite? Não pode ter limite. Tem que ser até resolver o problema. E não resolve o problema muitas vezes de um dia para o outro, ou só numa reencarnação. O perdão, ele tem que ser um exercício constante. E quantas vezes nós perdoamos, né? Da boca para fora, mas o sentimento ainda não é de um perdão verdadeiro. Às vezes é até mesmo de vingança. Por isso a necessidade do perdão, quantas vezes forem necessárias, até que se restabeleça a condição de amizade, de amigo. Ou seja, deixar de ser
inimigo. É por isso que nós vimos lá também no sacrifício de Caim e Abel, o sacrifício verdadeiro a Deus, né? Nós vimos a passagem. Se for deixar sua oferenda no altar e lembrar que algum irmão tem algo contra ti, deixa a oferenda no pé do altar, volta e reconcilia com seu irmão. Porque o perdão é essa via de mão dupla. Mesmo que tenha alguém que nos fez mal e não pediu perdão, se a gente quer chegar a Deus, né, ao altar, a proximidade com o Pai, é obrigação nossa, que já estamos nesse patamar mais esclarecido de buscar a Deus, voltar e reatar com o irmão. É difícil, né, gente, da gente pensar isso, mas é o que o Evangelho pede. Gente, o texto então de Caim e Abel, cada parte que é trazida lá sempre volta para nós na questão do perdão. Por quê? Para tirar essa dualidade do mundo, essa dualidade de nós também, a ferramenta é o perdão. É começar, né, reaver aquilo que a gente fez de errado, pedir perdão para o próximo, para Deus, perdoar também. Aí a gente vai deixando o mal de lado e voltando apenas para as coisas boas. Voltar para as coisas boas é voltar à essência divina, do Deus que é bom. Isso é se tornar espírito puro. Então, ao mesmo tempo que o texto de Caim e Abel vai trazendo para nós também limitações relacionadas com a dualidade do mundo, ele também vai trazendo como vencer essa dualidade do mundo. Certo? E aí, no próximo estudo, então, nós vamos voltar para falar do perdão, porque Jesus traz, né, uma parábola, que é a parábola do credor incompassivo. Aí nós vamos ler ela e veja, ela começa falando de reino dos céus. Nós falamos que o 70 vezes 7 é uma missão que a gente tem que fazer até que o planejamento divino se realize. E o reino dos céus é a obra divina realizada dentro de nós. Né? Então tem coisa a ver aí, essa parábola próxima que nós vamos estudar na semana que vem. Estudaremos, né, a Gênese. O Gênesis a gente continua no versículo 15, que é esses 7 vezes vingança, mas com o esclarecimento do Evangelho, a parábola do credor incompassivo. Então, se vocês tiverem tempo, leiam essa parábola também, para a gente voltar e discutir na semana que vem. Tá ok, pessoal? Parábola do quê? Do credor? Incompassivo. Mateus capítulo 18, versículo 23. Eliana, você pode fazer a prece final para nós? Posso sim. Tá? Sim. Divino Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em seu santo nome para estudar as obras da criação divina de Deus, né? Onde estamos sanando as nossas dúvidas com relação à Gênese e o Gênesis bíblico. É um momento importante para nós que estamos tentando entender, compreender os ensinamentos de Jesus. O que aconteceu com a criação divina, onde nós podemos seguir todos os seus ensinamentos, entender o que aconteceu e onde a gente pode tirar um aprendizado para o nosso dia a dia, para seguir na nossa vida. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, nessa tentativa do aprendizado. Esperamos estar novamente em outros dias, contando com a sua força, proteção e luz para nos direcionar no caminho do aprendizado, no caminho da evolução. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, última coisa, hoje 18 de abril, é o Dia Nacional do Espiritismo. 18 de abril foi o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, e aí foi intitulado Dia Nacional do Espiritismo, tá? Então, um abraço aí para todos nós, né, que somos seguidores da doutrina espírita, né? Agradecer a Deus aí por essa oportunidade maravilhosa, né? E que Ele continue nos iluminando a todos nós. Até semana que vem. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal.